Grandes dons. Paulinos, como estão? Estamos aqui, né? Para cumprir a nossa regra diária, porque sabem que frequência gera hábito, hábito leva à excelência. Estamos aqui, Domcast, claro, Domcast. Para quê? Para levá-los à excelência da base do estudo. Se você ainda tem alguma dúvida, algum problema, alguma desculpa para não começar, e porque é difícil, porque tititita, não é nada. É só estudar desenhado, fazer com frequência e bem divididinho. Aí não tem problema. E quando voltar, precisa reestudar? Nunca. Precisa só revisar um checklist. Ó, RTD, já vimos. 1, 2, 7, 166, separamos por aqueles bloquinhos ali. Você estudou aquilo, desenhado, portanto, certamente vai se lembrar muito como é que faz a escrituração do RTD dos livros A a D. O que é que vai no livro A de protocolo, o que é que vai no livro B, o que é que vai no livro C, o que é que vai no livro D, e em alguns estados, como São Paulo, o livro E. Já vimos, não precisamos voltar lá, né? Então vamos continuar a nossa saga de processo de registro, porque dividimos em 5 pedaços, estamos chegando no último do processo de registro, o maravilhoso Super Mega Master Ultra Blaster, uso capião extrajudicial. Vou resumir para vocês, tá? É assim, ó como é bico. Alguém chega lá e fala, sou dono daquilo ali. Você é o registrador imobiliário. Aí você olha para aquilo e fala, muito bem, tudo bem, dá aqui os documentinhos. Aí você vai lá e apresenta um requerimento, a ata notarial, as certidões, a planta memorial, assinada pelo profissional, assinada pelos confrontantes, aí você cai num probleminha. Ela precisa ser assinada pelo titular de direito daquela matrícula, o dono real, aquele dono real. Temos um problema. Você fala, como é que é assim? Como isso assim? Como que o cara vai assinar o negócio dizendo que eu tenho os capião do imóvel dele? Aí tá um perrenguezinho. Normalmente isso não acontece. E quando não aparece, quando eu não sei quem é o dono, quando eu não sei de onde é que se trata, você tem um procedimento simples. O registrador faz o quê? Notifica. De que forma? Se for titular da propriedade, ele notifica pessoalmente ou por AR. Cuidado, hein? Tem diferença de outras notificações que ele faz. E aí? Espera 15 dias. Ninguém contestou? Os documentos estão todos lá? Você conseguiu provar? Registra. Ponto, acabou o seu problema. Olha que belezinha. Isso é a uso capião extrajudicial. Isto é a uso capião extrajudicial. Eu não quero que vocês confundam isso com o procedimento inteirinho. Porque aqui está um problema do estudo. Da pessoa dizendo, nossa, mas é muita coisa para eu ver. Muita coisa, nada. A uso capião extrajudicial nada mais é do que um requerimento com documentos, notifica-se pessoas, se tiver tudo certo, registra-se. Se não tiver, não registra-se. E aí vai discutir o capião nas vias ordinárias, não é? Veja como a uso capião extrajudicial é bico. Agora, você, por favor, separe o problema. O problema está em toda essa documentação que precisa ser juntada, em todas essas assinaturas e de confinantes também. É aí que a coisa demora um bocadinho mais se houver problema. Na prova dessa posse, é aí que a coisa demora um pouquinho mais. E aí você tem um advogado que precisa ser muito competente para fazer isso do jeito bonitinho. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o processo é muito tranquilo, ele é até muito claro. Agora, claro, os registradores não vão ficar correndo risco à toa de transmitir propriedade de um para outro sem isso estar absolutamente checado. Mas ganharam o bônus de poder fazer isso. Portanto, claro, todo mundo que tem bônus tem que se preocupar com o ônus, né? Tem a responsabilidade, é claro. Portanto, meus amores, por favor, procedimento extrajudicial de uso capião não pode ser confundido com o uso capião extrajudicial. Ela é um instituto. Se você apresenta tudo o que tem que apresentar, o registrador vai fazer o que o juiz faz. Bota lá, declara, registra, aceita, pode tudo certo. Se você não apresentar, você tem todos os perrengues que qualquer título imobiliário tem. Não é um privilégio do requerimento da uso capião. Então, a primeira coisa que você tem que checar, qual é o título que vai a registro? Você vai chegar no 221 ainda para estudo, né? Qual é o título? Um requerimento. Esse é o título. Você não inventa outra coisa no mundo, só tem o requerimento. Este requerimento precisa ser apresentado em conjunto com uma série de documentos, porque são documentos que fazem prova, né? Que validam aquele requerimento. Então eu tenho certidões para provar que não tem uma ação
sobre aquele imóvel, contestando essa posse. Eu tenho certidões pessoais de quem requer. Eu tenho as notificações obrigatórias, estou lidando com propriedade, né? Então, se não tiver assinatura na planta, preciso notificar 15 dias para se manifestar. Preciso notificar os entes públicos se forem confinantes desses imóveis. Já sabem disso, não estou em regularização fundiária, portanto, não posso usucapir imóvel público. Eles podem ser confinantes. Se forem confinantes, tenho que intimar pessoalmente e, nesse caso, posso usar o RTD. Feito tudo isso, lembra, o que o registrador faz é um processinho. Ele autua. Sempre que você vir na lei assim, será autuado, é uma pastinha. Vai juntando ali aquele monte de coisa, manifestação, planta, memorial, ver se está tudo certo, notificações, se não conseguir notificar, publica edital. Independente de notificar ou não, para o usucapião ele vai publicar edital de qualquer jeito, que pode ser eletrônico, depende da normativa estadual. E ao final dessa história toda, estando tudo conforme, aquele título está no protocolo. Que título? Requerimento. E prorrogada a prenotação. Aqui é uma pequena discussão, se prorroga, se não prorroga, mas ainda é uma discussão muito acadêmica. Como regra, você segue a lei, né? Não briga com a lei, já sabe. Prorroga a prenotação. Estando tudo conforme, o registrador avaliou, pega aquele processinho inteirinho, digitaliza inteirinho, bonito, devolve para a parte que tem que devolver e registra a usucapião, abrindo uma nova matrícula se as tuas normas estaduais disserem para abrir. Há normas que dizem que não precisa, eu posso registrar a usucapião diretamente na matrícula do próprio imóvel. O que aconteceu aqui, sendo uma aquisição originária, eu zero a estrutura de ônus daquela matrícula, tá? Eles não deixam de existir, não deixa de existir uma penhora, ela só não afeta o novo proprietário, tá? E é por isso que muitas normas entendem que, havendo aquisição originária, você abre uma matrícula nova. Muito bem! O restante que você tem que se preocupar aqui, depois desse procedimento simplificado que eu te falei, é se houver impugnação, porque pode haver, estamos lidando com propriedade, então pode haver impugnação de todos os lados, assim como pode haver lá na retificação que a gente já viu, assim como pode haver no judicial. Se a impugnação for injustificada, o registrador ganhou o direito, lá no parágrafo 15, o novo CPC trouxe isso, né, de fazer uma justificação, é quase uma audiência, né, gente? Uma justificação administrativa. Pode, faz uma reuniãozinha lá, ouve todo mundo, faz um auto, autua as declarações, pega a declaração de todo mundo, vê se é aquilo mesmo, se tá certo, se tá errado, se a briga existe, se não existe, e autua. Se for possível solucionar, que bom, solucionou, né? Justificado aquilo, solucionou. Não é possível, não tem problema, vias ordinárias, você já sabe, remete os autos ao juízo. E o advogado que está acompanhando tudo, aliás, é por isso que um advogado acompanha tudo nesse procedimento, porque se aqui houver problema, ele já está com a petição semi-pronta, com as provas constituídas, a ata notarial aqui é a grande pré-constituição de prova. Facilita a vida dele no judicial imensamente, porque a documentação já está inteira pronta. A questão vai ficar com relação aos interesses contrapostos, aos interesses resistidos, porque a documentação já está pronta, né? E apesar de algumas citações de informações técnicas erradas, meus queridos, está aí a sua usucapião. Se for em condomínio, só precisa ser o síndico para assinar como confrontante. Foi a minha primeira ata de usucapião, inclusive, foi a de usucapião de unidade condominial, registrada depois pelo 5º Registro de São Paulo, e você terá a usucapião lindamente registrada. Estude, divida, faça o mapinha. Não se preocupe com os senões, se preocupe com o fluxo. É isso que você está fazendo. O fluxo é importante. Estude desenhado, meus queridos. Voltamos!